Amados de Deus e queridos irmãos, vamos gravar mais um vídeo falando sobre os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e eu estive na instituição por mais de 30 anos. Bom, o que nós temos visto nesses últimos dias? Nós temos visto um grande desespero por parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando eu digo cúpula, eu estou falando do Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Renato, o Roberto Mauser, que está cuidando dos obreiros, enfim, desses bispos principais que nós já mostramos para vocês que quando eles falam que não tem nada, eles não estão falando a verdade, porque são donos de grandes empresas. Inclusive nós estamos preparando um relatório com todas as empresas e os nomes dos bispos, Adilson, Domingos, Guaraci, todos eles têm, Jadson, João Leite, todos eles têm empresas no nome deles. Agora, qual é essa campanha que eles estão fazendo? A campanha no sentido de denegrir a nossa imagem, como se nós estivéssemos preocupados com a nossa imagem. Nós estamos preocupados em repor a verdade. E essa campanha, eu vou ler aqui um relato. Aliás, eu vou ler dois relatos, dois relatos, para que você possa entender o que está acontecendo e por que esse desespero. Olha só, um relato de uma esposa de pastor. Eu vou resguardar aqui alguns detalhes para que essa esposa não seja identificada. Porque quando eles identificam, eles punem essas pessoas. Porque eles não querem que as pessoas assistam os nossos vídeos, principalmente obreiros, jovens evangelistas, pastores e esposas, não querem que assistam. Então diz assim: boa tarde, agradeço a Deus pela sua coragem, pois estou na igreja, aí ela diz quantos anos, somente agora posso enxergar, estou orando por vocês, contem com as nossas orações, peço que não exponha meu número, pois ainda sou escrava, diz ela, se é que me entende. Sim, não somente aqui, aí ela fala o estado, mas no Brasil inteiro, pediram para te denunciar. Então você, pastor, que está assistindo o vídeo, você, esposa, diga se isso é mentira. Se eles não estão pedindo a vocês para denunciar os nossos vídeos. Estão criando vários canais fakes no YouTube para poder denunciar os nossos vídeos. A maioria das denúncias que tem lá dos vídeos, elas, quando nós entramos lá para saber quem é a pessoa não existe, não tem foto, a pessoa não tem nada postado lá, não tem nenhum seguidor, ela não segue ninguém, ela abriu aquele canal ali somente para denunciar os nossos vídeos. A mando de quem? Da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Porque não querem que as pessoas vejam os nossos vídeos. Não querem. E por que não querem? Porque sabem que aquilo que nós estamos relatando é verdade. Então ela diz assim:
Então, no Brasil inteiro, e acredito que até no mundo, aonde tenha Igreja Universal do Reino de Deus, eles estão sendo orientados, ou seja, ordenados a isso. Aí diz assim, outra coisa, nos dias anteriores à Fogueira Santa, pediram que os pastores fechassem as igrejas após cada reunião. E vejo que a preocupação é só com dinheiro, porque agora que já foi, né, já passou a Fogueira Santa, já recolheram o dinheiro, mandaram abrir novamente. Tudo é verdade, eles só pensam em dinheiro. Muito triste isso. Fomos enganados de que ganharíamos almas, e vejo que somos arrecadadores de dinheiro. Muito triste. E é verdade, pastor, é verdade, esposa. Vocês são tratados como arrecadadores de dinheiro. Arrecadadores de dinheiro. Por isso que aqueles pastores que vão envelhecendo, eles vão sendo colocados de lado. Porque eles já não produzem, eles já não arrecadam como antes. Então eles vão sendo colocados de lado. Aqueles pastores que não tiram boas ofertas, eles são colocados de lado. Eles são colocados de lado. Aí ela diz mais: sim, Senhor, vamos em frente, dias melhores virão, eu creio, e obrigado por suas declarações. Ameaçaram tanto a gente na terça, disseram que vão expulsar, tirar do apartamento, que já pegaram quem passa as coisas para o Senhor. Eu não acredito em nada, nem nisso. Perderam a credibilidade, pois para mim já era. Deus abençoe, Deus os proteja, o Senhor e a sua família. Boa noite. Uma última coisa, vou lhe incomodar mais só um comentário. Se o senhor puder falar lá em seus vídeos, se o senhor puder falar lá em seus vídeos. O bispo Macedo nos enganou, mandou desligarmos da família e hoje está rodeado da família dele. Minha família não fala comigo, pois são mais de 20 anos no altar, obedecendo às regras, muito revoltante. Por que dei ouvido a tudo isso agora? Desculpe pelo desabafo, me perdoe, tchau. Então, isso é verdade, isso é uma grande realidade. Sabe, o meu filho, alguns comentários aí dizendo assim, o seu filho está lá ainda. Não, meu filho não está mais lá. O Lucas pediu o desligamento dele também, tem mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Porque quando nós saímos, o Lucas quis continuar e nós deixamos. Nós não obrigamos a ele a coisa alguma. Pelo contrário, nós demos até a emancipação dele, para que ele fizesse aquilo que ele queria fazer. E quando ele saiu, ele também saiu porque ele quis fazer. Ele quis sair, nós não tivemos influência. Mas ele já falou para mim que quando ele estava lá em Londres, e eu já tinha saído, o bispo Júlio Freitas mandou o bispo Júnior, se eu não me engano, que é também parente do bispo Macedo, que está lá em Santa Catarina agora, correndo atrás, diz ele, correndo atrás das prostitutas que querem dar um depoimento contra mim, né? Se você achar, você pode gravar com elas, não tem problema nenhum. Eu já falei que eu não estou preocupado com a minha imagem, eu estou preocupado em repor a verdade. Vá em frente, vá em frente. Então, ele chegou
o bispo Júlio Freitas mandou esse bispo Júnior, que também é parente do bispo Macedo, sobrinho do bispo Macedo, dizer para o Lucas assim: a partir de agora, a sua mãe é a igreja e o seu pai é o bispo Macedo. Esquece o Alfredo, esquece a Teresa. Uma das coisas que a Igreja Universal do Reino de Deus ela faz é quebrar esse laço familiar. Quebrar o laço familiar. Existem relatos de auxiliares, pastores, que têm que deixar a família, não falar mais com o irmão, não falar mais com a família, por causa da Igreja Universal do Reino de Deus, por causa dessa instituição. Às vezes, as mães são obrigadas pelo pastor a bloquear o filho no Facebook, numa rede social, porque o filho está na igreja, em outra denominação, não a denominação Igreja Universal do Reino de Deus, e eles não aceitam. Eles não aceitam. Então, esse laço familiar é quebrado. Por exemplo, você mãe que está acompanhando esse vídeo, veja se não é assim. Quanto tempo que você não tem a visita do seu filho? Quanto tempo você, pai, não tem a visita do seu filho? Será que o seu filho, ele tem entrado em contato com você? Será que ele tem entrado em contato com você? Porque isso é uma prática da Igreja Universal do Reino de Deus. Só que isso não acontece com a família do bispo Macedo. Nós não estamos aqui dizendo que não deveria acontecer, mas se vale para um, deveria valer para todos, não é verdade? O bispo Macedo, a hora que ele quiser, ele está junto com as suas filhas, com os seus genros, com os seus netos. Mas isso não acontece com os pastores. Isso não acontece com os pastores. E o que a Igreja Universal, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, tem tentado fazer? Tem tentado colocar a base da pirâmide, que são obreiros, jovens, evangelistas, membros, pastores, esposas, contra a gente. Como se nós estivéssemos falando contra eles. Nós não estamos falando contra vocês. Nós estamos falando contra esse sistema que escraviza os pastores, que escraviza os obreiros. Esse esquema, esse sistema que enriquece quem está lá em cima, na cúpula, que está lá em cima da pirâmide. Isso que nós temos denunciado. Isso que nós temos denunciado. E às vezes eu percebo que existem pessoas que parece que elas já entenderam que estão sendo enganadas, já entenderam que elas estão sendo usadas, estão sendo manipuladas, mas é como se ela não quisesse dar o braço a torcer. É como se ela dissesse assim: não é possível. Uma instituição que eu acreditei durante tanto tempo, uma instituição que eu acreditei durante tanto tempo, e existem outras que não vão sair mesmo. Eu lembro, eu não sei quantos minutos tem aí, quantos minutos tem? 14 minutos, mas eu ainda vou contar aqui uma história. Eu estava uma vez lá em Cascais. Cascais, para quem não conhece, é um bairro, né, em Portugal, muito conhecido, próximo a Lisboa. E eu já falei que a igreja tinha lá uma cobertura. E aí um certo dia, o bispo Macedo estava lá, porque frequentemente ele ia lá, e aí eu fazia um programa à noite, na TV Record, lá, e aí
era noite, de madrugada, então acordava um pouco mais tarde, 9 horas, enfim. E aí o bispo estava assim na cobertura, estava lá na varanda, tomando sol. Aí ele veio conversar comigo, eu cheguei, tal, ali, estava tomando sol, e aí ele falou assim para mim assim: Alfredo, é estranho, o fulano de tal, aí falou o nome do bispo, né? O bispo, eu não vou falar o nome dele agora, mas se precisar depois lá na frente eu falo. Veio com umas conversas comigo, estranha. Aí o bispo, que conversa? Não, ele veio conversar comigo que estava se sentindo atraído pela empregada, sendo tentado pela empregada, pensando em ter alguma coisa com a empregada. Aí, continuando a conversa, o bispo falou assim para mim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aí eu falei assim: sim, senhor bispo. Olha, tem gente, olha só, palavras do bispo Macedo. Tem gente que se o pastor ou bispo roubar, adulterar, fizer tudo de errado, ela não sai da igreja. Tem gente que mesmo sabendo de tudo de errado, continua na igreja. E o bispo Macedo sabe disso. Ele sabe que existem pessoas que mesmo que elas vejam tudo isso que nós estamos mostrando, elas não vão sair da igreja, elas vão continuar crendo. Mesmo que mostremos provas, como já mostramos aqui, situações claras, evidentes, relatos claros, evidentes, mas tem aquelas pessoas que elas, infelizmente, elas vão continuar se deixando enganar. Não é que elas estão enganando elas estão se deixando enganar. E eu gostaria de dizer para você, obreiro, evangelista, jovem, você pode nos criticar, você pode nos condenar, falar dos nossos erros, nós não estamos preocupados com isso. É claro, é evidente que se você colocar um comentário lá na minha página, me ofendendo a minha família, eu vou bloquear você, eu vou banir você da minha página, não tem dúvida disso. Porque na página deles, eles também não permitem ninguém lá e comentar. Aliás, essas páginas deles, não são eles que administram, são outras pessoas que administram. Por exemplo, o e-mail do Bispo Macedo, aquele lá, fale com o Bispo Macedo, não tem um e-mail assim? Bispo Macedo e tal. Não adianta, você pode mandar e-mail para ali que não chega no Bispo Macedo, não. Não chega no Bispo Macedo. Eu lembro que quando eu estava em Santa Catarina, quem recebia todos esses e-mails era a secretária do Bispo Romualdo, e aí o Bispo Romualdo mandava separar para que as esposas respondessem. Aí até minha esposa respondia e-mail do Bispo Macedo. Não é ele que responde, não. Até isso é uma grande farsa. Não é ele que responde. Ele não lê esses e-mails. Ele não lê. Então, eu estou dizendo para você que a nossa luta, a nossa missão de repor a verdade, não é para prejudicar você, obreiro, você, pastor, você, jovem, você, evangelista. Pelo contrário, se eles agora mudarem, puxa vida, que maravilha. E acho que agora eles já estão mudando, né? Vai ter reunião de obreiro, vai ter estudo. Acredito que devem já estar tratando de maneira diferente, de forma diferente.
Se isso acontecer, maravilha. Mas eu creio que só vai acontecer por um tempo, por tudo aquilo que está sendo falado. Então, a nossa missão é repor a verdade. É repor a verdade. Então, eu falei que ia falar de 2 relatos, na verdade, falei de um por causa do tempo, senão vai alongar muito o vídeo. Eu falo no outro vídeo de outro relato, porque são vários relatos, olha, muitas pessoas entrando em contato. E muito obrigado, tá, pelas orações, obrigado pela ajuda que vocês têm nos dado, obrigado pelos relatos que vocês têm mandado, tá bom? Gostou do vídeo? Dê um ok, compartilhe com outras pessoas, baixa o vídeo para que ele não saia da internet, para que outras pessoas também possam assistir, mais pessoas vão assistir, né? Vão ver o vídeo, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês, um forte abraço, vamos em frente.